Muito boa noite, sejam todos bem-vindos aí ao Pod Paiva 06. Convidado muito especial essa noite, que além de um ótimo advogado, é também meu amigo há quase uma década. Nós vamos contar essa história aqui, tá? Olha, Tá aqui comigo hoje doutor Marco Aurélio, né? Para mim também Marcos Aurélio, na verdade, as pessoas confundem um pouco entre Marco Aurélio, fala rápido, ou Marcos Aurélio, mas doutor Marco Aurélio, ele que é atualmente procurador adjunto de prerrogativa nacional. E sim. nacional, que também era o quê? Era delegado de prerrogativa aqui, membro da comissão de prerrogativas e também Conselheiro seccional. conselheiro seccional. Então, olhem só a pessoa que eu estou aqui hoje, tá? Que eu quero trazer aqui pessoas com bastante conteúdo e falando de advocacia, vamos falar de início da advocacia, trajetória, vamos falar de futebol. Eu que sou atleticano doente, ele também é Nós atleticano somos, né? doente. Nós somos, inclusive, eu conheci o Marco Aurélio. Na verdade, eu já tinha conversado com ele anteriormente, ele me lembrou aqui hoje. Quando eu estava iniciando a advocacia, que Muitos anos. eu tinha uma dúvida e eu perguntei isso para ele e eu lembrei dessa dúvida aí que eu tinha. E também conheci ele numa viagem, nós fizemos um jogo em 2014, nós vamos contar isso aqui. Então, seja muito bem-vindo. Primeiramente, boa noite. Obrigado por ter aceito o seu convite. Eu Que sei que o seu isso. tempo é precioso. E, além disso, peço desculpa antemão para você e para quem está assistindo aí de casa, porque na terça-feira eu tive um plenário do júri na comarca de Ribeirão das Neves e estendeu. Estendeu, acabei de assinar a ata lá, já era quase 8h30 da noite, e ele estava aqui no escritório, não teve como realizar nosso Pod Paiva no dia oficial, que é na terça-feira, mas olha só para você ver, nossa amizade como que é. Voltou aqui hoje justamente para entregar aí, ó, de forma gratuita para todo mundo, toda a sua experiência e falar realmente da advocacia raiz e principalmente do seu direito e que prerrogativas. Tive. Então, sejam todos bem-vindos e seja bem-vindo, meu amigo, com você a palavra. Boa noite, Glauber. Te agradeço imensamente pelo carinho de estar aqui, né? Muito obrigado pelo convite, é um prazer, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo. E eu falo o seguinte, né? Quando você me convidou logo no início, quando era um projeto, né? Era um projeto. Eu até disse, falei, ô Glauber, vai fundo, porque tudo que você pensa em fazer, né, você faz bem feito, né? E eu sou testemunho, porque muitos hoje te conhecem, eu te conheço há mais de uma década, né? Então, tudo que você está conquistando, tudo que você vem realizando, não é sorte, é trabalho, é competência, né? E o ser humano que você é, pela sua lealdade, que a gente já tem N situações, então, te parabenizar, não só pelo podcast, mas pela carreira que você vem construindo na advocacia, porque eu que acompanho há 10 anos, muito trabalho, muita lealdade e competência. Então, eu te falo isso sempre, né? De vez em quando te ligo, te dou um toque aqui, dou um puxão de orelha ali, mas você sempre ouve, né? Escuta, entende. Então, eu queria te parabenizar aqui na presença de todos que estão assistindo e te agradecer mais uma vez. E estamos aqui para bater um papo, Bater um papo, né? Isso é tão importante, Marco Aurélio, porque apesar, né, por exemplo, da minha mãe não te conhecer pessoalmente, não sei se ela te conhece, mas ela sabe quem é a pessoa Marco Aurélio. Da mesma forma que ela sabe quem é o Fernando Magalhães, ela conhece o Luiz Meu, Adolfo, formamos juntos. conhece o Zanoni. Então minha mãe sempre fala o seguinte comigo lá em casa, quando eu tô em dúvida, alguma coisa, ela fala assim, não, por que você não pergunta isso pro Marco Aurélio? Quer ver a gente conversando muito Sim. ali, ligação, que trem todo, eu falo quem que é você. Ah, não, por que você não pergunta isso pro Zanoni? E eu que admiro muito o Fernando, também minha mãe não conhece o Fernando pessoalmente, mas sabe tudo da vida do Fernando, porque eu tenho o Fernando Magalhães como referência na advocacia. Então eu falei assim, não, Glauco, pergunta isso pro Fernando, porque ela sabe, né? Porque ela foi acostumada a ver toda a minha trajetória e eu que Sim. gosto de conversar muito com ela, né? Inclusive mandar um beijo pra minha mamãe aí, Cidinha. Então Dona ela sabe Cidinha. direitinho quem que é Marco Aurélio, né? E eu acho legal isso também, é a questão do que sem eu conhecer os seus filhos assim pessoalmente, conviver muito com eles, né? Eu sei quem que é sua filha, Poliana, mandar É, um abraço para ela, minha que também é querida filha, arquiteta, fico arquiteta. ali olhando os projetos dela. Aquela vez que eu estava pensando, né, igual você comentou aqui, de eu montar esse escritório, eu já te mandava os Sim, projetos, as ideias no eu te falei WhatsApp. da filha. Então, Ela assim, estava formando naquela época. o legal entre eu e o Marco Aurélio, que além da gente ter assunto como advogado, e ele principalmente por ter esse cargo aí de muita responsabilidade que ele tem na UAB, coisa que ele conquistou, tá?
as pessoas falam assim, a indicação, beleza, mas para conquistar, chegar onde você chegou hoje, pode ter certeza que foi 100% mérito seu, que a gente sabe muito bem disso. Então, parabenizo também pelo cargo e a confiança, inclusive, do nosso atual presidente, tá? Mandar um abraço para ele aí, que é o Sérgio Leonardo, em nomear você, né? Indicar também nesses cargos aí. Então, assim, além de eu conversar, tudo isso eu converso com o Marco Aurélio, a gente conversa muito, muito sobre a nossa vida, né? Sobre futebol, sobre várias coisas. Inclusive, Advocacia, eu dou toda, né? né, Nova. autonomia e autoridade para ele, e ele que está lá dentro da OAB e vivencia isso, né? Tanto às vezes de uma prerrogativa, um direito meu que é violado, ou então algo que eu venha a fazer que pode o quê? Talvez ferir ali o código de ética da OAB, isso pode chegar no TED. Então, eu dou permissão para ele todas as vezes que o Marco Aurélio me deu um toque que eu percebi, né? Que realmente eu tinha que mudar talvez a minha postura, que a gente acaba, infelizmente, errando, nós somos seres humanos. Mas é aquela ideia boa. Da mesma forma que o Zanon também, quando chega para falar comigo, é o quê? Me chama atenção, Glauber, dá uma segurada aí, alguma coisa assim, não tá legal isso, eu vou lá, fico quietinho e aceito. Sim. Então, vamos bater um papo aí. Vamos eu tô lá. falando demais já, eu quero saber da sua trajetória, principalmente do seu início na advocacia criminal, Marco, porque hoje em dia, né, rotular ser criminalista virou uma coisa assim, né? Antigamente ninguém aceitava ser chamado de porta de cadeia, ninguém queria falar que era advogado criminalista, mas hoje em dia parece que todo mundo quer ser um advogado Faz duas audiências criminal e é criminalista. Todo mundo acha que não tem dificuldade, acha que é só chegar no mercado de trabalho, acha que é só, né, falar assim, eu sou criminalista, pronto, acabou. Conta pra gente como que foi o seu início na advocacia criminal. Eu vou contar um pouco da minha trajetória, que muitas vezes as pessoas veem, né, a gente atuando em alguns casos de persecução, acha que, né, minha família, meu pai é comerciante, minha mãe professora, né, pedagoga, então assim, eu não tinha na família advogados, né, eu fui, tem uma até coisa engraçada, com 17 anos, Glauber, pouca gente sabe, contar aqui para você, eu passei no vestibular de engenharia civil. Olha só. Fiz 2 anos de engenharia civil. Isso foi no interior ou foi em BH? Não, foi em BH, Faculdade de Engenharia Kennedy. Você vê, tinha pouquíssimas faculdades naquela época, né? Aí eu estudei 2 anos. Sabe como é que eu abandonei a faculdade? Um dia, eu não esqueço disso, o professor passou uma coisa assim, eu falei, isso aqui não é para mim. Fui embora, não voltei lá até hoje. Né? Fiz vestibular, muito número, né? Muito número. Fiz vestibular para direito, na época que eu gostava, né, de direito, mas assim, era a época que tinha 15, 20, 21 candidatos por vaga, passei. E quando eu estava na faculdade, no 6º, 7º período, eu percebi uma coisa. Naquela época já. Ali a faculdade, para quem queria advogar igual eu, não me ensinava o que eu precisava. E eu tinha 2 alternativas. Ou eu iria ter que aprender, porque formar para viver de advocacia, eu ia ter problema. Na época, 6º, 7º período, eu era casado, já tinha a Poliana, e eu tinha um emprego até razoável, e eu tomei uma decisão que naquela época muitos acharam, eu tinha um bom emprego, tinha um carro zero, eu falei, eu vou ter que investir naquilo que eu quero. Cheguei perto do meu patrão, disse para ele, me manda embora. Você é doido? E eu tô no 7º período, eu preciso, nesse resto de curso, aprender a advogar, porque senão não vai adiantar. Eu não tenho um escritório para entrar, eu vou ter que aprender aqui, né? E tinha que é meu sócio até hoje, o Magno, nós estudamos juntos, faculdade, somos sócios até hoje, meu amigo, e ele também entendeu isso. O que nós fizemos? Ele saiu do emprego que ele tinha, eu saí, tinha uma sala do lado da sala do irmão dele, falando, vão para lá, vamos aprender. Tinha um advogado, Fabrício Russi, meu amigo, deu a maior força e, na realidade, ele tinha um relacionamento com o consórcio, eu tinha conhecimento, fomos para lá. E ali começou. No 7º período, eu falo sempre, né? Eu fico vendo hoje, eu entendo cursos de mentoria, você vai ser o advogado do sucesso, vai comprar uma BMW com 2 meses. Eu fico olhando aquilo, eu falo, gente, você sabe onde foi a minha mentoria? Assisti mais de 1.000 audiências do 7º ao 10º período no Fórum Lafayette. Prática, né? Essa foi a minha mentoria. E além disso, você abriu mão de um emprego que você tinha para fazer a sua mentoria. Glauber, na minha formatura, eu fui para a formatura com carro emprestado. Porque eu tinha família. Eu tinha que, né?
Meus pais sempre me ajudaram, eu tinha que dar um jeito. Só que eu optei por isso. Eu tinha que aprender. Eu lembro que o antigo tribunal de alçada, eu assistia sustentação oral ali toda tarde. Isso no 8º, 9º período. Então, muitas vezes a pessoa, igual você, né? Eu acompanhei sua trajetória, não é fácil. E um alerta que eu deixo para o jovem advogado, que não é assim. Lógico, eu não sou contra mentorias, né? Mas tem que tomar cuidado, porque ainda mais hoje, né? Hoje tem vários e vários advogados formando a cada 6 meses, inscrição na ordem, né? Eu vejo inscrição, entrega de carteira no AB, são vários e vários, não é essa maravilha que estão vendendo aí. Então, eu falo isso para o jovem advogado, aprender, estudar, né? E eu, continuando a questão da minha trajetória, quando eu formei, eu já tinha, como disse, já estava atuando, formei, passei no exame de ordem e comecei. Não comecei só no criminal. Eu lembro que a primeira ação que eu ganhei um dinheiro bom, eu nunca vou esquecer, foi uma ação de extinção de condomínio, que o cara devia lá uma fortuna, eu ganhei um honorário bom. E aí foi. Eu comecei a advogar no primeiro ano em todas as áreas, né? E eu sempre gostei de criminal. O professor Neolado Bandeira sempre me incentivou, o professor Guilherme Collin também sempre me incentivou. E eu tinha os meus, como diz assim, os advogados que eu admirava na advocacia criminal. Era o doutor Oswaldo, doutor Marcelo Leonardo, então eu mirava neles, né? Então, quando você entrou na faculdade, você já tinha o objetivo em ser advogado. Advogado. Mas já sabia se seria criminal ou... O criminal veio no decorrer do curso. Porque eu falo o seguinte, o advogado criminalista, ele contra majoritário. O advogado criminalista que não for contra majoritário, ele não vai advogar. E eu sempre questionava, eu nunca fiquei satisfeito como é hoje, até uma explicação. Eu lembro que uma vez uma professora, ela queria colocar um determinado autor de um livro para ler. Eu falei, doutor, professor, eu não vou seguir, porque eu não gosto da teoria dele. Ela falou, quem é você para debater da teoria do fulano de tal? Como você está falando? Eu falei, doutor, eu sou eu. Eu prefiro a do outro. Ah, mas você tem que ler o livro. Não, eu vou ler o livro, mas não concordo. Tá certo. Então, isso aconteceu no 5º período de Direito em Processo Penal. E é o que, infelizmente, Marcola, eu vejo, acontece até hoje, né? As faculdades não preparam a gente para ser advogado. Não, né? não. E algumas hoje preparam você para fazer concurso, né? Hoje, é uma preocupação que todos têm. Essa proliferação tem muita qualidade, mas eu brinco muito, né? Se você viajar o Brasil todo, você vai chegar na cidade, a cidade vai ter o seguinte: um Banco do Brasil ou uma Caixa, uma praça e uma faculdade de Direito. Então, eu viajo o Brasil todo, virou uma coisa assim, tentaram há pouco tempo aí implementar curso de Direito por telepresencial. AD, não tem condição. Então, assim, o mercado cada dia mais apertado, a advocacia, a profissão do advogado, nós na área criminal, cada dia tentam criminalizar a advocacia, né? Então, naquela época, quando eu já tinha visão que eu queria ser advogado, mas ser criminalista foi acontecendo. Então, quando eu assisti no 6º período, eu já tinha convicção que eu queria ser advogado criminalista. E aí, quando você inicia com o quê? Pequenos crimes. Eu advoguei de graça. Uma coisa, eu fui dativo da primeira vara criminal de Contagem, com o Danton que ficou lá. Danton, muitas vezes eu fui dativo. Eu pedia para ser dativo. O Zanoni fez vários júris, milhares, porque o dativo ele te dava aquela bagagem para você aprender. E eu tinha uma coisa, o Glauber, que eu vejo hoje pouca, e eu não tinha vergonha de pedir para participar, não. Eu pedia grandes advogados. Eu lembro uma vez, isso eu não vou esquecer, o professor Hermes Guerreiro. Eu pedi a ele para ele deixar eu fazer uma audiência. Ele não deve nem lembrar disso. Era uma audiência criminal. Ele falou, não, entra. Senta aqui do meu lado, aqui, venha. Eu entrava na audiência, posso ficar? Eu não tinha isso.
Porque eu falo o seguinte, hoje a gente vê advogados com 1 ano, 2 anos, como se for. Gente, a gente aprende todo dia. E eu entendo também, gente, ó, pra você ver essa visão do Marco Aurélio como que é boa, né? Ele que além de ser advogado, vivenciar todos os dias a advocacia, ele também faz parte, né? Vamos dizer assim, da cúpula ali da OAB. Então, ele tem a experiência de dentro e a experiência olhando o que quando ele está atuando lá, né, como hoje conselheiro nacional aí de prerrogativas. Então, é uma dica muito importante. Eu que peguei a visão aqui, eu entendi direitinho que no início realmente tem dificuldade, até Muito para aquelas pessoas sim. que não têm parentesco, que não tem um amigo para te apoiar, te dar a mão. Naquela época era mais difícil Muito ainda, mais né? difícil. E quando você quer algo, tá? Que você determina para você, eu quero isso, meu objetivo é esse, você tem às vezes até que abrir mão, igual do seu emprego, correto? Sim, Para ir em busca do que você realmente queria quando você começou a perceber que queria ser criminalista, indo contra, inclusive, até mesmo a doutrina que você não gostava. Por quê? Você percebeu que aprendendo na prática, era você ia diferente. conseguir chegar no seu objetivo de uma forma o quê? Mais eficaz, mas também que não era a mais rápida. Não é isso? Sim. Porque hoje em dia as pessoas imaginam, Acho não, que eu vou pelo caminho mais curto porque eu vou chegar no meu objetivo. Tá errado. tá errado. Tá errado, né? Se Sim. tá fácil, algo tá errado. É igual quando a gente vai. Eu gosto muito de malhar, inclusive o Lucas aqui, você é paciente dele também, né? Mandar um abraço pra ele aí. Quando a gente vai na academia, se a gente não sua ou se o corpo não dói, pode voltar e fazer de novo. Porque algo tá errado. Você entendeu? Eu entendo que é assim, né? Eu lembro também uma vez que o Cristiano Ronaldo, ele deu uma entrevista e terminou um jogo, tá? Aí ele ligou para um amigo dele, de time, de clube, do Real Madrid na época. Ele falou assim, pô, vamos lá no campo lá dar umas voltas, vamos correr? Que é isso, já nós acabamos de jogar agora. Ah, não, porque eu não suei o tanto que eu tinha que suar naquele jogo ali. Ou seja, ele sentiu, o corpo percebe. Sentiu. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Em qualquer área, tá? Quem tá assistindo aí, em qualquer área, se algo tá fácil, se tá confortável, pode ter certeza que esse não é o melhor caminho. Por quê? Todo convidado que eu gosto que conte pra gente aí a trajetória, as dificuldades, as viradas de chave, Sim. tá? Então isso que é muito importante, é mostrar a dor também, esse negócio de querer mostrar só que é uma pessoa de Não. sucesso, um profissional, isso aí, Marcos Aurélio, é até perigoso, porque eu vejo pessoas entrando em depressão, que é a doença do século, Sim, infelizmente. Eu sim. vejo pessoas praticando suicídio, talvez pela a teoria da aparência, sabe? Aquela falsa teoria, principalmente com as redes sociais, de achar que tudo que o outro tá postando é mil maravilha, mas não vai saber realmente o que essa pessoa é na verdade, você entendeu? O Então tem que tomar muito cuidado com isso. Eu gosto de trazer pessoas aqui pra contar a história de vida, igual outro dia eu trouxe o Juninho da Barbearia Milagre. O cara cresceu na favela, abriu uma barbearia na favela e virou a chave. Nós vamos chegar nesse ponto seu. Quando que você começou a virar a chave? Mas o que eu gosto de trazer aqui é pessoas que realmente enfrentam o Ô, quê? Glauber, A dificuldade vou da te vida. contar uma coisa. Eu falo o seguinte, até quando só para complementar, eu morava em Betim e esse escritório que nós abrimos era em Contagem. Eu tinha que pegar um ônibus. Na realidade, eu dei sorte que eu peguei aquela época da van. Eu pegava um ônibus de onde eu morava até o centro de Betim, pegava de Betim, ia para a cidade industrial, pegava outro ônibus, era 3 todo dia para ir. E eu fazia aquilo e falava, gente, eu vou colher ainda. Uma coisa que me marcou muito, eu não esqueço, eu estava no 3º período de direito, o professor virou e falou o seguinte, gente, amanhã a quinta e sexta eu não vou vir, porque eu vou participar de uma audiência no Rio Grande do Sul e não esqueço disso, e vou voltar. Aí o pessoal brincou, ei, professor, vai passear? Eu falei assim, não, passear depois. Eu olhei assim, falei, gente, naquela época, né? Formei tem 21 anos. Pô, o cara vai viajar a trabalho. Será que algum dia eu vou viajar a trabalho? Eu já pensei nisso. Né? No início também eu Eu pensava ficava, assim, sabe? eu achava a coisa mais sensacional. E eu falo isso, né? Eu tô aí. Eu até comentei com um amigo meu, eu falei, que dia que eu sonhei na minha vida em trabalhar em Paris. Semana passada, né? Semana passada, eu fui trabalhar em Paris. Eu protocolei uma petição no Tribunal de Paris. Pra você ver. Coisas assim, né? Que a gente, né? Quem tá de fora acha que já começa assim, talvez. Sim, Eu tava ali, é ó, uma eu luta. gosto aqui muito dos bastidores, gente.
Com o Lucas eu até tomei um vinho ali com ele, o Marco Aurélio não bebe. Não bebo, não. É uma das pessoas que me incentiva a não beber, porque eu sei que a bebida acaba prejudicando. Eu já fiz muita merda na minha vida aí, inclusive já me chamou a atenção quando eu o quê? Chapava demais, falava muita merda. Mas a gente tava comentando ali, que eu peguei um pouquinho da época, que pra ir no presídio de São Joaquim de Bicas, Sim. né? Tinha que atravessar de balsa. Se chovia, você não ia. Rio Paropeba Parou. ali, ó, Você não alagava tinha tudo, visita. né? Então, inclusive, quando o tempo tava feio, você pensava assim, vou ou não Vou ou não vou? vou? Vou ou não Tinha duas vou? possibilidades de agarrar. Tanto a balsa pra atravessar o Rio Paropeba, Ou você não chegava. ou chegar ali na Fernão Dias ali também, que travava Nossa, tudo, né? era complicado. Peguei época aqui, ó, de Seresta São Cristóvão. Nossa né? Senhora. E época que era só a primeira, segunda e terceira vara de tóxicos, né? Doutor Eli Lucas, doutora Neuza Guido, Neuza Aparecida Guido, né? Então, a gente sabe muito bem aquela dificuldade para atuar ali, e os casos também, né, Marco Aurélio? Eu sou da época, Globo, que o segundo, você ia, você conversava com o preso na cela, né? O segundinho lá da cidade industrial, Isso. na Rua Uberaba, que cansei. Tinha que, cela é, aqui, que, né? que Então, você assim, chegava, era bem tinha que diferente. ficar lá, aquele cheiro era bem Igual a diferente. gente estava comentando ali, né, a questão da execução penal, tinha que ir em cada comarca para olhar um simples despacho. Foi onde eu te né? Você conheci, me né? conheceu lá em Ribeirão das E o Neves, Glau- que é a casinha pequenininha, Eu né? vou contar, Glauber, assim, eu acho que as coisas acontecem, muitas vezes a pessoa te vê. Gente, o Glauber eu já vi ele algumas vezes, né? Ele com a pastinha, Isso. uma pastinha que era desse tamanho. Eu magrinho, sem E tatuagem, sem foi uma barba. coisa assim, ele vinha bem humilde, eu não lembro o que você me perguntou. E eu lembro que você me comentou, assim, como que tá a advocacia, é difícil. Eu acho que aquele dia, eu lembro, eu senti um ar até, não sei se é de cansaço ou meio de desânimo. A gente começou a Devido à conversar, dificuldade, porque era uma dificuldade, a gente tinha ficado na fila quase uma Pessoal, hora. tinha até E eu, segurança na porta, né? e eu lembro, eu falei, olha pra você ver como é que são as coisas. O Glauber estava numa situação, eu também em outra. Falei, Glauber, eu falei com ele, cara, a gente não pode desistir. Eu falei isso com ele. A gente não pode desistir. A gente vai correr, a gente tá aqui, mas eu lembro que eu fiz pra você, um dia você vai colher e eu vou colher. isso aí. E olha, gente, há mais de 10 anos anos. atrás. Só para entender essa linha do tempo aí, aí depois, né? Nós tínhamos amigos em comum, vários, mas naquela época tava tendo jogos do Atlético Mineiro. Aí e o foi já em Atlético tava bem, né? 2014. 2014. O Atlético estava bem, que ganhou a Copa do Brasil aquele ano e ganhou mais um campeonato expressivo, né? Salvo engano, foi 2013, Libertadores e 2014 a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Então teve um jogo no Maracanã, semifinal. Imagina só uma semifinal no Maracanã lotado, Atlético e Flamengo, tá? De última hora eu decido ir. Os doidos resolvem. Vamos. Meu amigo me chamou ele também. Vamos de quê? Vamos de ônibus. Pegamos o ônibus aqui, perto da sede, e fomos para lá no Rio de Janeiro. Chegamos no hotel, pegamos a prainha, entramos de volta pro ônibus, fomos pro Maracanã, Galo perdeu de 2-0. 2-0. Aquela zoeira e o risco que é sair daquele Mineirão ali com a povo camisa, querendo pegar a gente lá fora, a camisa esperando. alvinegra, e todo mundo de vermelho e preto, e a gente lá, pagando de bonito. E nós falamos assim, não, mas no próximo Mineirão nós vamos também, que o Galo vai virar esse negócio. O do famoso 4-1. 4-1. E voltamos triste, gente. Eu cheguei aqui, gastei, naquela época eu não tava podendo gastar direito, entendeu? Mas foi uma experiência boa, e foi aí, em 2014, então pra gente, a pessoa fala, que tem muita gente hoje em dia, né, Marcelo, que gosta de aumentar as coisas, né? Sim. Conhece um ou outro, tem 2 semanas, fala, conhece há mais de 5 anos, 5 10 anos, não sei o quê. Então, assim, não tem como inventar uma data, sendo que o jogo realmente foi em 2014. 2014. E depois disso, né, já encontramos várias não, vezes Mineirão, quando a gente encontra aqui próximo ao fórum, quando a gente tá batendo papo na internet, a gente tem assunto assim, né, já atuamos em casos juntos, né, e o Marco Aurélio também atuou em casos de grande repercussão, inclusive, vários a nível aí nacional de passar, né, teve um caso de uma cervejaria aí, que eu não sei citar o nome aqui, muita gente acompanhou, teve amigo em comum, né, que ele atuou também, que fez um excelente trabalho. Então, as pessoas costumam ver hoje em dia, né, a virada de chave, mas não vê o nosso passado. Sim. E falando em virada de chave, quando foi que você começou a perceber que a sua chave estava virando na advocacia criminal como advogado criminalista? Eu lembro o seguinte, eu falo, até hoje, eu tenho um costume, eu acordo cedo, eu leio todo dia. O que você lê? Leio assunto relacionado a direito. Todos os dias, decisões, e eu sempre fiz isso. Teve um momento que eu percebi, porque a maior propaganda que você tem é o seu cliente. Então, é a melhor propaganda que o advogado tem é seu cliente. Eu vejo hoje, igual a rede social, cortando,
uma menina me ligou falando que eu não ganho dinheiro com o Instagram, que eu tenho muito seguidor, que o meu conteúdo é isso, que o meu conteúdo... Eu falei, minha filha, eu sou advogado. O que eu faço ali? Eu não sei mesmo mexer, mas eu falo. Hoje, lógico, a rede social, mas a melhor propaganda é o seu cliente. E eu percebi boca a boca, que eu estava mudando até de... Porque quando você é advogado, você pega furto, você pega roubo, você pega... Eu comecei a atender uma gama de clientes que crime penal econômico, começou do resultado. Eu falo, o pessoal está falando de compliance criminal, eu falo isso. Eu fiz um curso de compliance criminal, com outro nome, há mais de 8 anos. Compliance criminal. Né? Hoje você vê todo mundo falando compliance. Eu fiz em São Paulo um curso de compliance criminal. Na época, né, tinha ministros do STF. Não tinha o nome de compliance criminal, mas era o quê? As ações que você faz em empresas para evitar uma possível ação criminal. Isso. Aí agora apareceu o nome de compliance. Uma prevenção. Né? Uma prevenção. E aí começou a mudar o nível, não é nem o nível, o crime. Por quê? Eu atendia furto, roubo e tal, e aí começou a aparecer... nicho de atuação. O nicho de atuação, né? Eu comecei a advogar para políticos, comecei a advogar para empresários, para deputados, vereadores, né? Grandes empresas, crimes. E aí você percebe que o nicho muda. E eu falo o seguinte, não é que muda porque você fala que vai mudar. Não adianta um empresário me procurar se eu não estar preparado. Você que dá a linha da sua carreira. É igual eu falo com o cliente. Quando o cara me procura pro júri, eu faço fácil. Mas eu falo, o júri eu vou fazer com esse especialista de júri. E eu comecei a atuar nessas situações. Ah, você advoga em tudo? Tudo. Dependendo. Eu advogo em todos os crimes. Né? Então, o que começou a mudar muitas vezes como eu posso te dizer, a visão que você via aquele crime, você muda. Então, tem crimes, por exemplo, de grande repercussão. Eu falo o seguinte, você já atuou, um processo de repercussão nacional é uma escola que não tem... É uma coisa... Ali você vê tudo. Por quê? Seu cliente já está condenado. E geralmente está condenado de manhã, de tarde e de noite. Você tem que ter uma habilidade tão grande porque a sua atuação ali ela passa a ser somente como advogado. Você passa a ser ali um estrategista. Você tem que ter a imprensa, tem a opinião pública, infelizmente, que muitas vezes influi nas decisões do nosso magistrado. A gente sabe hoje que muitas decisões é feitas sob o clamor da sociedade, né? Então você tem que saber ali, e isso é uma experiência muito grande. Porque o advogado, eu falo o seguinte, você pode pegar um processo muito difícil, se tornar tranquilo para o seu cliente, e pode pegar um processo muito tranquilo e se tornar muito pesadelo. Então, e aí o resultado você começa a ser... Eu tomei um susto, eu até disse isso para Neliane, minha fiel escudeira que está comigo há muito tempo. Nós fomos falar, pô, tô com mais processo fora de Minas que em Minas. Coisa boa, né? Como é que pode? Eu tô pagando 3 anuidades. Porque se os colegas não sabem, se você tiver mais de 5 processos fora de Minas, em outro estado, você tem que pagar. Eu pago 3 OABs fora de Minas, mais 3. Isso porque eu fui vendo... Você pensa assim, eu tô gastando. Então, isso é investimento. Isso investimento, não. Você leva pro resto da então, vida, né? Muda de chave. Só que eu falo o seguinte, não pode acomodar. Você não pode achar que você... Não. E eu falo o seguinte, advogado não aposenta. Eu esmero no professor Jair Leonardo, né? Isso. Que aos 95 anos fez uma sustentação brilhante no TJ. Obregon. E eu não vou aposentar. Né? Eu falo o seguinte, aposentar... Não. Eu quero advogar até o último dia da minha vida. Estiver respirando, isso, tá? Respirando, tá na minha veia advogar. Né? Porque a advocacia, né, Marco Aurélio, ela é um lifestyle também. Né? É um estilo de vida que a gente carrega, que é onde que a gente chega, todo mundo fala assim, esse fulano de tal é advogado, esse fulano de tal atua no caso tal, então não tem como você abrir mão, deixar de ser advogado, entendeu? E isso é bom pra gente. Muito bom. E o que eu era assim? Eu, quando eu fui empregado, né, o que me incomodava? A rotina. Aquele dia,
o advogado nunca ele tem um dia igual ao outro. Nunca Acho isso ele mesmo. tem um dia igual ao outro. Isso mesmo. Você nunca vai ter um dia igual ao outro. Você pode até planejar. Você pode mas não vai ter. não vai ter. E seu dia, o que eu acho de advocacia, você planeja seu dia, acontece muda tudo. É isso mesmo. Então é isso que eu gosto. É desafios, E né? a mudança é tão legal, Marco Aurélio. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem um boletim para pagar, mas às vezes você tá apertado, né? E às vezes você tá preocupado, você quer ter uma liberdade financeira também. E às vezes você não planeja aquilo, você vai fechar um contrato bom. Sim. Né? Não tem preço. Oh. Eu acho que melhor que isso é só quando você lava a calça jeans e tem a notinha de 100, de 50 lá. Glauber. Né? Para as pessoas que não atuam na advocacia, gente. Mas é como se fosse isso. Você lava a sua calça e passa um tempo, você coloca a mão no bolso, você vai pegar a nota de 20, a nota de 50, você vai no jogo, por exemplo, né? Que leva mais a dinheiro, e depois você vê que é dinheirinho ali. Glauber, né? vou te contar isso, falando nisso que você tá, como que é engraçado. Foi em 2000 acho que foi 2008 ou 2010, não lembro. Meu carro tá muito velhinho, né? E eu falava assim, gente, eu preciso trocar esse carro. Esse carro já tá meio, né? Mas esse carro eu não quero entrar em prestação, quero ver tal. Glauber. Passou 2 dias, entrou um cliente que o honorário, ele queria pagar à vista, o honorário era a diferença certinha do carro que eu queria comprar. É aquela questão, é a lei da atração do pensamento. Então, e do é o retorno. seguinte, Quando você faz coisas boas, as coisas voltam para você. A lei do então universo é ali, essa. eu lembro que ali eu aprendi, o procurador nosso de prerrogativas, o Giovanni, ele fala uma coisa que é muito inteligente. Ele pergunta, né, quando a gente vai nas faculdades, ele pergunta se você quer ser o quê, quanto que ganha bem, um promotor, quer ser promotor com o juiz. Aí ele faz uma pergunta que é muita gente. Você sabe quanto que um advogado ganha? Os alunos respondem, não tem limite. Então, o advogado, ele não tem limite, não tem o limite. Então, eu falo que 2 coisas muito importantes é você buscar e não se acomodar. Porque quando você acha que está tudo certo, não, eu não preciso ler, não preciso dar, eu não preciso fazer isso. Vou dar um exemplo para você. Eu estou num caso que eu preciso... eu fiquei até tarde lendo, pesquisando, para mim já matutando, pensando, fiquei lendo. Né? Fiquei lendo o que eu posso fazer. Então, o advogado, ele nunca deixa de estudar, ele nunca deixa de ler, e se ele quiser ter sucesso, quando eu falo sucesso, muitas vezes não é dinheiro, tá, gente? Porque dinheiro muitas vezes não é sucesso, tá? Sucesso, o dinheiro é consequência do sucesso, mas não quer dizer que para mim ter sucesso. O sucesso para mim é um advogado respeitado, que os colegas respeitam, cliente respeita, né? Então, muitas vezes o dinheiro não é que significa sucesso, que vem por outras formas. A gente vê. Sucesso para mim é o cara dormir, o advogado dormir, mesmo depois de uma derrota no tribunal, dormir, fala, eu fiz um bom trabalho, o cliente está satisfeito, eu estou com a minha consciência tranquila. Isso é sucesso. Ser um profissional respeitado. Você fala essa questão, eu sempre falo isso com o pessoal. Conquistar é fácil, às vezes, mas o difícil é manter, né? Sim. É igual você vê, nessa brincadeira nossa de ir no jogo do Atlético, em 2014, como que um mantém a máscara com o outro se fosse um fingimento, inclusive de amizade e até mesmo de profissão, durante 9, 10 anos? Não tem jeito, uma hora a máscara cai, sabe? Sim. Então, às vezes tem pessoa que conquista, mas não consegue manter. E outra coisa, tem pessoa que conquista e ela tá lá em cima e ela não tem humildade, essa pessoa despenca, Marco Aurélio, você sabe disso. Então, eu entendo que, né, igual você fala essa questão de dinheiro, de sucesso, muitas das vezes vai ter profissional que ele vai estar com dinheiro, ele vai estar com sucesso, mas a falta de humildade ele faz ele despencar. E muitas vezes frustrado, porque eu falo... também. Eu falo o seguinte, não adianta você estar montando dinheiro e ser frustrado. Não tá feliz consigo mesmo. Tá feliz. Não, é advogado. Mas, meu amigo, advocacia você tem que gostar, você tem que vibrar. A advocacia que, me desculpe as outras, inclusive a criminal, é a principal. Eu entendo que é um sacerdócio. É quase uma... Assim, quando você tem uma estratégia que só quem viu a felicidade, você já passou por isso, de um acusado ser inocentado, ou de uma injustiça, você reverter essa injustiça, não tem preço isso. E tem muito caso, né, que a gente fica feliz
antes mesmo de fechar o contrato. Sim. Antes mesmo de receber os honorários, né? Inclusive, outro dia você me chamou a atenção. Você falou assim, não empolga, não publica antes, Assina porque o contrato. assina o contrato, pega a procuração, porque você não sabe a cabeça de cliente, pode mudar, né? Foi um caos, nossa, eu posso contar aqui, eu fiquei chateado com ele na época, mas depois no outro dia a gente tava conversando de novo. O cliente queria me contratar, depois contratou ele, que entrou em todo, né? Não, você tá divulgando, você vai fazer tudo, o cara mudou. Calma. Aí eu liguei pra ele e falei, Glauber, e você, Glauber, tem uma vantagem. Você teve a humildade de depois me ligar, me agradecer e falar. Você me deu uma dica, eu não pensava, eu não faço isso nunca mais. Então, mas vivendo e aprendendo. E saber aprender com quem tem experiência. Porque, igual eu te falo, Marcos, às vezes aí eu penso assim, não, eu tô bem, eu tô isso, tô aquilo, vou virar inimigo do Marco Aurélio, vou comer. Não tem nada disso, gente. É o quê? É pegar de experiência, é saber o que as pessoas, né, mais experientes têm para te entregar e saber absorver aquilo. Então, o que eu fico mais feliz, né, é de você falar assim, não, Glauber, eu tô falando isso aqui, mas é pro seu bem. Sim. Eu não quero te prejudicar em nada, gente. Como falam para mim, muitas vezes um colega do Marco Aurélio, ó, vai com calma ali, tal. A gente tem que escutar. Porque o que acontece? O advogado que acha que ele sabe tudo. Rei na barriga. Esquece. Ninguém no mundo sabe tudo. Né? Esquece. Todo mundo no direito não sabe. Cada dia a pessoa aprende uma coisa. Então tem dia que eu tô ali, tal. Penso assim, aí vai um colega falar, a própria advogada que trabalha comigo, a Niliane, ela é muito competente. Ela fala assim, não, é mesmo. Então, você tem que estar sempre a ouvir. Lógico que você, muitas vezes, a pessoa vai te falar, você fala, não. A experiência, uma coisa hoje que eu observo de muitos jovens advogados, eles acham que a gente aprende direito por osmose, né? Você encosta. Não, gente, vá nos experiências. Não tenham vergonha de ligar, perguntar, tirar uma dúvida. Hoje em dia, os colegas. Hoje a rede social facilita isso, né? Ajuda demais. Você tem ali pergunta. Antigamente, um dia desse, eu achei bacana, uma advogada perguntou, eu não lembro o nome, ela me perguntou uma dúvida que era pertinente, né? Que ela me perguntou se que já tinha acontecido com ela inverter a ordem da oitiva, da testemunha de acusação de defesa, se prejudicava o cliente dela. Eu falei, você que vai analisar. Claro. Né? É uma situação, eu expliquei para ela, no caso dela, não era vantajoso. Então, você tem que estar aberto, tanto a aprender como a ensinar. E outra coisa, eu ensinando eu aprendo. Sim. Sabe? Coisa que eu tava lá esquecida, né, no meu consciente, a partir do momento que eu volto com aquilo que eu tô ensinando a pessoa, eu tô malhando o meu cérebro, né? É igual academia, entendeu? Sim. Então, assim, quando a gente tá aqui igual nesse bate-papo, eu aprendo com você e você aprende comigo, Sim. não é isso? Então, só para resumir, o pessoal pegar a visão lá, você entendeu que essa virada de chave sua foi justamente quando você começou a ser indicado pelos seus clientes. Sim. E também quando começou a ter os casos midiáticos, né? De repercussão, alguns o que casos era, talvez, te prejudicar. É a resiliência, né, Marco Aurélio? Às vezes você pensa assim, pô, mas a empresa está detonando o meu cliente, isso pode vir atrapalhar a minha carreira, eu não sei se eu assumo esse caso, mas da forma que você conduz, tá? Que você toca o jogo, igual um jogo de xadrez, né? Teoria dos jogos, Alexandre Moraes, do jeito que você sabe recuar, você sabe atacar, você contorna, você faz o quê? O quadrado, né? Que o direito é um quadrado. Sim. Você faz o quadrado ficar redondo, né? Sim. Então você aproveitou disso aí também para alavancar mais ainda a sua carreira, foi? Exatamente, porque o caso midiático, ele te coloca na vitrine, só que se você titubear também, ele te derruba. Pode ser né? o tiro pode ser pela Então lado, você né? tem que saber conduzir. Eu não falo... quando eu falo saber conduzir, não quer dizer que seu cliente vai ser condenado, você tem que saber conduzir. Você tem que saber e preservar o seu cliente. Você tem que entender que você, em caso midiático, você não pode ser mais importante que o seu cliente. Você não é protagonista, você é advogado. Você vai ser protagonista na hora que você resolver aquilo. Isso aí. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu vejo, muitas vezes, o advogado mais preocupado na promoção pessoal do que realmente em atuar naquilo que o cliente resolveu o problema do cliente. E às vezes, sem uma conclusão de um inquérito policial, sem um oferecimento da denúncia, acaba que você, dependendo, produz prova contra o seu cliente. Sim. Certo? Inclusive, dependendo da situação, o Ministério Público, né? Ele pode utilizar isso aí também, Sim, a sua fala. sim, né? Então, sim. assim, o que o Marco Aurélio tá falando aí, ele já atuou em vários casos de repercussão nacional. É isso, gente. Ele aproveitou, na época lá, utilizou disso aí para quê?
alavancar a sua profissão como advogado criminalista. Eu, né, que aproveitei, todo mundo sabe disso das redes sociais, mas na época dele era mais a questão o quê? Da matéria, do Fantástico, em Sim. todas as Tanto que emissoras, teve um né? outro caso depois, né, que você sabe, o pessoal falou, você recusou. Você lembra disso? Só deu a nota lá Você e acabou. recusou da entrevista pro Fantástico. Eu falei, eu não tô preocupado com isso, eu tô preocupado com o meu cliente. E eu não vou ficar debatendo tese jurídica, mandei uma nota e acabou. Porque naquele momento, aquela entrevista que eu recusei pro Fantástico resultou em quê? Num resultado muito melhor pro meu Favorável. cliente. E esse cliente, o resultado que eu consegui para esse cliente me gerou muito mais do que qualquer entrevista. Então você tem que saber o momento de falar. Não pode ter aquela ânsia, não, não, tem que ter calma. Então, você pode ter certeza, qualquer advogado que seja recém-formado ou não, se ele souber conduzir uma situação, aquele cliente vai levar o nome dele. E uma outra coisa que eu falo que é muito importante: os colegas advogados. Muitos casos que você tem, talvez, muitas vezes, o seu maior indicador de cliente vai ser os colegas, as parcerias. Então, aquele advogado que não tiver o respeito dos colegas, ele não vai ser indicado. É o que a gente chama hoje de advocacia colaborativa. Colaborativo. É isso? O advogado, então, por exemplo, tem um grande advogado, vamos supor, ele precisa de um cara. Aí ele traça o perfil. Não, para esse processo é o Glauber, que tem um perfil assim. Para o outro já é o Zanoni. Esse aqui é uma. Mas tem que ter. Como o mercado. E até mesmo com pluralidade de réus, por conflito de interesse. Sim. Às vezes, no caso, tem 2, 3 clientes que querem contratar o seu escritório, mas você não pode atuar para os Não 3. pode Então você vai atuar. fazer o quê? Você vai chamar o seu Chama, já amigo de aconteceu. profissão, mais Exatamente. próximo, aqui, Então, ó, vamos comigo, tamo sim. junto nessa. A estratégia é a mesma. Mas eu quero que você, né, faça a defesa eu aqui. falo isso. Seja leal com o colega. Não tente pegar cliente de colega. Quando tiver algum problema, eu falo isso lá no escritório. Eu não entro num processo, porque subestabelecer faz parte, cara. Eu não entro em nenhum processo que o cliente não outorga a procuração para mim. E se tiver advogado, ligue pro colega. Porque muitas vezes já aconteceu de ir no escritório, fulano de tal não tá aqui, não tô sabendo, não é. Então, vai lá e resolve com ele. Isso aí. Porque só em casos assim muito excepcionais que você junta a procuração. É subestabelecimento. Liga pro colega. Eu já fiz. Muitas vezes o colega não quer. Mas não faça isso, porque sabe o que vai acontecer? Eu falo de advocacia criminal, todo mundo conhece todo mundo. A gente sabe quem é sério, quem não é, todo mundo conhece todo mundo. Conhece. Então você tem que ter respeito dos colegas. Seja leal com os colegas. Não precisa queimar o colega, falar mal do colega para você pegar ou não aquele caso. Porque se você tiver o respeito do colega advogado, tiver uma atuação boa, você pode ter certeza que você vai se dar bem na advocacia criminal. Não é ficar milionário da noite pro Não, dia, não, igual tem por aí, né? Não, Mas que... eu vejo hoje, né, como ser um advogado de sucesso. Como ser um advogado fora da curva. Você vai ver, o cara tem um ano de formado. Ele, meu amigo, aprende. Aí você vê o cara dirigindo um carrão, aí você vai descobrir, que nós já teve caso, o carro é alugado. O cara, para passar isso. Gente, cuidado. Cuidado. Pode, sim, tem muita gente vendendo conteúdo bom? Tem. Aprender? Sim. Mas tomem cuidado. Vai ver aquilo. Eu comentei com você ali fora, encontrei com um jovem advogado, a gente tava conversando, ele falou, não, a gente tá falando, né, brinquei com ele de comprar uma camisa nova do Galo, ele falou assim, não vou comprar não com meu dinheiro. Eu comprei 4 mentorias esse mês. Eu falei, como é que é? Aí eu perguntei pra ele, você tá sem processo? Aí eu fiz uma pergunta. Quantas audiências? É porque eu tô precisando aprender a advocacia criminal. Eu falei, quantas audiências você assistiu lá no Fórum Lafayette? É pública. É pública. Quantos júris você assistiu? Quanta sustentação oral no TJ você assistiu? Essa é a sua melhor mentoria. Com certeza. Se você ficar ouvindo história, meu amigo, você não vai aprender. Vai passar? Vai ter... Mas como que... Vamos supor que tem um conteúdo bom. Como que você vai ver se aquilo que ele está te falando realmente acontece na prática? Você tem que assistir. Por isso que eu falo, você uma época teve uma iniciativa, muitos criticaram, e eu achei legal você sortear uma pessoa do seu Instagram para ir fazer audiência com você. Eu vejo isso com muito bons olhos. Incentivar. Porque não adianta. Hoje, muito jovem advogado, ele acha que ele vai começar a ganhar dinheiro
pela rede social, meu amigo. É Só atrás cliente, do você tem que saber computador, atrás do atuar. celular, Porque dá. o seu cliente, estando do seu lado, numa audiência de instrução, ele vai saber se você domina o caso, se você tem firmeza, se você está bem preparado. E isso é na prática. Ah, Marco Aurélio, eu já fui para audiência todo inseguro, mas eu sabia, eu estudava, eu lia, chamava um colega para ir, me ajuda aqui no início da carreira criminal. Então, essa é a melhor mentoria. Não fica achando que você vai comprar carro zero da noite pro dia, vai ganhar milhões, vai dirigir carrão, que eu tô assim, que eu tô assado, porque não é assim. E outra coisa, cuidado, eu falo o seguinte, seu cliente é seu cliente, você não se misture, cuidado, porque você sabe o que eu tô falando, na advocacia criminal acontece você tem que tomar muito cuidado. Inclusive, você, como delegado de prerrogativas, acompanhou direto, né? Várias buscas e apreensões, várias prisões, tudo envolvendo advogado, e porque às vezes vincula demais com o errado, né? Eu tô na prerrogativa, eu sou de Minas, o Ignácio é a pessoa hoje que está com mais tempo atuando na prerrogativa, mas ininterruptamente, eu sou em Minas Gerais hoje a pessoa que está mais tempo em todas as gestões atuando como delegado de prerrogativa. E eu vou te falar, a minha maior tristeza na advocacia é quando eu vejo um colega sofrendo busca e apreensão, sendo preso, muitas vezes mexendo ali. Isso me causa uma tristeza tão grande. Muitas vezes, vou deixar claro aqui, também, por perseguição de polícia, criminalização da advocacia, que quis tentar comparar com o cliente, comparar com o cliente, atua, isso ocorre também. Mas em alguns casos, isso me dá uma tristeza. Sabe por quê? Eu vou confessar uma coisa que aconteceu. Eu tinha 1 ano de formado. Vou te contar esse caso aqui. Faz 20 anos, então já prescreveu, eu posso contar. Eu lembro disso, eu não lembro. Eu cheguei numa delegacia faz muito tempo. E aí, um policial, acho que já até faleceu. Ah, você quer ganhar tantos mil por semana? Eu falei, como? Você vai me indicar? Eu falei, não, porque a gente faz assim, pega o cara, tal, você ganha aqui, divide. Eu virei pra ele e falei, meu amigo, deixa eu te falar um negócio com você. E eu morro pobre. Se você quiser me indicar um cliente, pra você entender que é bom, fora isso, não. E o que aconteceu, Glauber? O meu sócio sabe disso. Eu não ofereci, um advogado aceitou, o cara começou a ganhar dinheiro, aquelas coisas que... A famosa trivela, né? Aquela coisa horrorosa que eu falo. Você sabe onde que esse advogado tá hoje? Caixão? Caixão. Não durou. E eu falo o seguinte: aquele código de ética do AB, sigam ele. Nós temos as prerrogativas, mas o código de ética, não façam isso. Não deixem essas coisas virem. Porque o dinheiro, gente, muitas vezes pode parecer assim, mas o seu nome vale mais do que qualquer coisa para advocacia. Respeito em nome, não adianta. Foi igual esses dias, Marcos. Eu tava assistindo um filme com Al Pacino, né? É um ator que eu tenho, né, essa admiração pra ele, pra mim, o melhor do mundo. E é o Advogado do Diabo. É um filme antigo, clássico, eu gosto de filme clássico. E minha namorada começou a assistir comigo. E ela tava aventurada no filme ali, vibrando, aquele trem todo, né? Romance, aquele negócio. Aí no final ela ficou meio assim, porque ela viu que era só um delírio da cabeça dele na hora que ele vai no banheiro. Mas falou assim, mas aconteceu tudo isso pra no final acontecer isso? Mas o que quer dizer o filme? Eu falei, né, pra o advogado saber tomar a decisão no momento certo. Sim. Quando as consequências que aquilo ali pode vir depois, e às vezes no final, não é apenas o quê? Um delírio, não é apenas um sonho, não é apenas nada. Porque dependendo da decisão, do que a gente aceita, é algo que não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Você entendeu? Tanto o seu nome, como a sua integridade física, Não tem volta. quanto a sua paz, né? Não tem volta. Então, o advogado tem que saber direitinho onde que ele pisa, tá? Igual eu falo. É saber entrar, tomar um cafezinho e saber sair. Sim. E com quem você envolve. Sim. Porque Tem que tomar- dependendo, coisa de bobeira hoje em dia, Bobeira. o advogado acaba com a carreira dele. entendeu? Eu falo o seguinte, eu falo que o advogado, além de ser honesto, ele tem que parecer honesto. É. Ele tem que saber onde vai, porque o nome é tudo. Então, se você começa a se envolver com uma situação, primeiramente, você vai perder o respeito enquanto profissional da advocacia. É o famoso advogado que a gente, né? Não, esse não é advogado, esse cara aí faz rolo, não sei o quê.
Isso é ruim. É ruim. Então, você tem que preservar o seu nome, ser firme. Cliente é cliente, você é você. Ah, doutor, mas não posso ser amigo? Pode, mas você tem que saber. Saber separar. A hora de você chegar, a hora de você ir embora. É. Eu tenho uma coisa comigo, eu tinha isso, eu falo, já fui criticado por isso. Cliente não anda comigo no carro. Cliente não anda comigo no carro. Até por causa de retaliação. Não, né? não. Dependendo do Cliente não tem anda jeito. comigo É. no carro. Dependendo. Lógico, vamos deixar lá. O cara é empresário, já, mas assim, de uns tempos pra cá, mas cliente, já aconteceu na época, 5, 6 anos atrás, do cliente. Tá, pode ser, mas não, eu vou encontrar Caminho com contrário. você lá. É. Né? Porque a gente não sabe. Então, essas cautelas, o advogado tem que ter. E saber o limite dali, por quê? Infelizmente, nos últimos tempos, tentaram criminalizar a advocacia criminal. Né? É uma situação lá nas prerrogativas, a gente percebe isso, né? E opinião pública, até tentando colocar a opinião pública contra o advogado criminalista. Falando, Marco Aurélio, de prerrogativa, você quer referência nisso? Deve ter uma semana mais ou menos, até um jovem advogado lá de Contagem, não vou citar o nome. Samuel. Samuel. Deixa eu citar o Samuel. Samuel. Filmou uma abordagem policial, Sim. correto? Sim. E depois ele conseguiu anular aquele ato ali. É. Como que funciona isso hoje em dia? Eu farei 2 perguntas sobre isso, para você emendar o assunto aí. Tá. O advogado pode filmar uma abordagem policial, beleza? E o advogado tem o direito de comunicar com o cliente dele naquele momento, ou ele tem que aguardar o delegado receber o histórico da ocorrência para depois ele ter conversa reservada com o cliente? Então vamos lá. Agora é pauleira, hein? Pauleira, eu vou, antes de... Já que nós estamos entrando no tema de prerrogativa, hoje, Glauber, Minas Gerais, após a posse do presidente Sérgio Leonardo, pra você ter uma ideia de prerrogativa, eu sou da prerrogativa um tempo. Sabe quantas pessoas tinha na prerrogativa de Minas há 2 anos atrás? Tinha 2 pessoas. Hoje, nós temos o maior sistema de prerrogativas do Brasil, em 1 ano de gestão. Então eu tenho que falar isso para o pessoal entender o que é a prerrogativa de Minas hoje. Nós temos um procurador-geral, que é o Giovanni, foi montado na OAB-MG um escritório de advocacia com profissionais remunerados, trabalhando o dia inteiro, mais de 10 pessoas remuneradas dentro da OAB, cuidando de prerrogativa do advogado. Remunerados. Nós temos hoje procuradores regionais por todo o estado, cuidando da prerrogativa do advogado, remunerados. E nós temos hoje a Escola de Prerrogativas, que já fez mais de 25 cursos pelo estado, formou mais de 1.000 defensores da prerrogativa, e nós temos hoje mais de 350 delegados de prerrogativas nomeados por todo o estado. Ou seja, em Minas Gerais hoje, virou referência nacional. Hoje, em Minas Gerais, ninguém que aciona a prerrogativa, ela fica sem uma resposta. Não fica. Então, e eu estou como Procurador Nacional de Prerrogativas, logo primeiro, e justamente por Minas Gerais hoje que teve, né? Hoje nós somos referências. Então, o que eu falo sempre, o presidente Sérgio Leonardo, ele tanto que o lema de campanha dele, né? Prerrogativa é o número 1. Colocou até nosso amigo Quaresma, né? Exatamente, diretor de prerrogativa. Briga, luta, né? E prerrogativas é com o presidente. Hoje, prerrogativas em Minas Gerais é prioridade. É 24 horas. Se ligar o telefone 3 horas da manhã, o colega estiver tendo algum problema, pode ter certeza que vai alguém lá. Hoje nós temos uma escola de prerrogativa, porque não adianta. A gente está aqui na capital, é muito fácil. E o povo do interior? Nós já rodamos o estado todo da escola de prerrogativa. Sabe por quê, Glauber? O advogado tem que saber da prerrogativa dele. E o que eu percebi nesse longo dos anos? O advogado não sabia da prerrogativa dele. E prerrogativa ficou mais importante. Por quê? Hoje, violar a prerrogativa é crime. Abuso de autoridade. É crime. Né? É crime. Então, o advogado tem que saber das prerrogativas dele. E eu falo isso. Nós temos que implementar a cultura das prerrogativas. Todos os advogados, nós temos que fazer a cultura das prerrogativas. Para a autoridade saber, se ela violar uma prerrogativa do advogado, ela vai ter problema. E prerrogativa não é falta de educação. Que muitas vezes a pessoa confunde. Brigar não. É você chegar
né? É você chegar ao advogado, ao magistrado, ou quem quer que seja, autoridade, e mostrar: eu tô aqui só para cumprir a prerrogativa minha para defender os Que nem direitos do precisava meu ter, né? cliente. Nem precisava ter. A verdade é essa. Então, assim, então só Minas hoje é referência nacional. Só dar um lembrete aqui, pessoal. O Instagram, né? A nossa live que está aberta no Instagram aí, o certo é assistir pelo YouTube. Então, pode ser que venha finalizar aqui no Instagram com 1 hora, mas tem um link na minha bio, no meu perfil aí, logo abaixo da minha foto, que é o link do YouTube, porque nós vamos continuar batendo papo aqui, vai cair no Instagram, mas vai direcionar para o YouTube, onde que realmente o Podpaiva funciona, beleza? Então, se cair no Instagram e quem estiver assistindo no Instagram, é só clicar no link que vai diretamente para o YouTube. Volta aí. Tá. Então, eu tinha que fazer esse apanhado, né? Eu, inclusive, lembrando que a Conferência Minas Gerais hoje voltou a ser protagonista nacional, tanto em advocacia, como a gestão, como a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira será em Minas Gerais, em novembro, né? Minas Gerais, depois da época, a última que teve, o presidente era o professor Jair Leonardo, e agora o Neto, né? Então, hoje, prerrogativa, nós somos referência nacional, e a OAB Minas, qualquer advogado que tiver sua violação de prerrogativa vai ser atendido e vamos solucionar. É mais uma pergunta que eu ia fazer. Mas eu não Essa esqueci questão, das perguntas, não. Eu vou responder. Quando o advogado, né, ele tem ali a violação de uma prerrogativa, tá? Qual que é a principal iniciativa que ele deve tomar naquele momento ali? Então vamos lá, vou responder. A primeira pergunta com relação à questão do Samuel. Glauber, nós fizemos uma coisa que se esperava 30 anos em Minas Gerais. Nós assinamos uma cooperação, saiu um memorando da PM, você teve acesso, onde a PM ela determina a sua tropa que respeita a prerrogativa do advogado. Uma grande vitória, né? Grande vitória. Nós reunimos lá, né, o professor Adilson Rocha ajudou muito, Giovanni, nós sentamos com a comando, e foi muito sensível, né? Com o comando da PM, foi muito sensível, entendeu? Tem um memorando que fala como que a tropa tem que agir perante o advogado no local e tem que respeitar a prerrogativa do advogado. Acesso, o advogado pode ter a qualquer momento ao seu cliente. Porque muitas vezes, a gente já escutou isso só na delegacia. Não, senhor. E antes, vou te falar a verdade, tá? Antes eu aceitava isso. Vou te falar. Não. Nos meus primeiros anos de advocacia ali, para não criar um tumulto, para não achar que eu ia prejudicar meu cliente, eu ficava ali esperando. E às vezes naquela época era tão assim, ó, que ficava 7, 8 horas esperando receber a ocorrência. Até hoje deve ser. Não sei como que tá, porque eu gosto de incentivar todos que trabalham no meu escritório. Eu deve ter uns 4 anos que eu faço isso, que eu não piso mais delegacia, principalmente em flagrante. Por quê? Eu delego e dou pra ele 50% ainda do que cobrar lá. Então é uma forma que... E ainda aprende. Aprende. Tem que aprender. Vive mesmo ali. Vive. No frio, com fome, de madrugada, vira noite. E quando eu deitadinho em casa isso, lá, que não faz mas eu também dou remuneração justa, entendeu? Entendi. Então, essa é uma forma de incentivo que eles têm. Se eles ganham X por mês, mas se teve 3, 4, 5 acompanhamento, assistência em flagrante, é uma forma que eles têm de aumentar os honorários, mas também de vivenciar o que é mais difícil na advocacia. Uma das coisas mais difíceis na advocacia é isso. É acompanhar o flagrante, principalmente de madrugada e local ermo. Isso é muito complicado. É complicado. Então, tem acesso, ouviu a questão do Samuel, realmente, o que eu oriento, o que eu acho, que o advogado nunca deve interferir numa ação da PM. Isso. Então, é por risco, né? Não na pode. integridade física, segurança em primeiro lugar. Prender o seu cliente, eu oriento o seguinte: procure quem está comandando. A guarnição. A guarnição. O senhor terminou a operação, eu preciso conversar com o meu cliente, tal. Você tem... para sua segurança, a guarda não acabou ainda. Mas a partir do momento que ele estiver detido, você tem direito a ter acesso. Né? Você tem direito a ter acesso ao seu cliente. E sobre acompanhar, talvez, uma busca pessoal ou até mesmo uma busca na residência com ou sem mandado de busca? Como funciona isso? Na realidade, eu falo o seguinte: o bom criminalista, ele não vai corrigir a ação errada da PM. Eu vou ali eu não vou estar fazendo errado. Deixa eu fazer, que vai dar nulidade futuramente. O bom criminalista, ele tem que recomendar o seguinte: tô aqui, meu cliente, tô aqui. PM, faça seu trabalho. Porque a PM ali, quem vai ratificar aquele... No caso de Samuel foi bem claro. Quem vai ratificar aquela ação da PM é o delegado de polícia. Policial. Deixa a PM trabalhar, deixa a PM fazer. Agora, o acesso ao cliente tem que ter.
E a questão de filmar. Funcionário público que não quer ser filmado, né? Não Porque existe. tem uns, né? Infelizmente, isso nunca aconteceu comigo. Eu já vi até de quebrar celular. Não. Do advogado. Já- O advogado já- tira o já- telefone ali, PM já vem, não só PM, É. talvez pode ser até mesmo a guarda É. municipal, pode ser uma operação da civil, já vem, já toma e fala, ó, você vai filmar não, Ô, entendeu? Glauber, tá melhorando, né? Esse memorando, eu acho que foi um marco, né? Um marco, 30 anos esperando. Quem pensaria que a PM sairia um memorando para a tropa, falando, inclusive, que aquele policial da tropa que não cumprir aquilo, ele corre risco de responder para abuso de autoridade. A PM fez esse Uma vez documento. aconteceu comigo, lá no bairro Santa Cruz, lá que eu tinha muitos clientes, eu fui acompanhar, tá? Uma abordagem policial. Naquela época, pessoas tinham mania disso, policiais, infelizmente, de colocar meu nome como testemunha da ocorrência. É uma coisa que a gente discutiu com a PM, pra te dar uma informação. Porque não tem campo advogado. Aham. E já está em estudo, naquele heads, Isso. testemunho vai vir um campo. Envolvidos, né? Envolvidos vai vir advogado. Advogado. Foi uma discussão que o É o AB que tinha que fez. ter. É o que nós vamos. Eles. Eu acho que por questão de logística, porque é integrado com a Polícia Civil, mas já falaram que já estão em estudo e que em breve, naquele heads, vai vir um campo escrito advogado. Para mostrar que o advogado Para mostrar que é advogado, né? porque a gente muitas vezes qualifica a gente com É. testemunho, ou então no campo do heads coloca acompanhou o advogado. E isso é uma faca de dois gumes, porque tanto pode resguardar, né, a integridade física, as garantias, os direitos, mas também, dependendo, quando o cliente tenta, principalmente em audiência de instrução e julgamento, querer modificar o que aconteceu, Tá lá e fala assim, mas seu advogado tá aqui em campo próprio, ele te e acompanhou. E como que seu advogado aceitou uma coisa dessa, por Posso te exemplo? contar Isso acontece também. Posso te contar um segredo? Eu sempre que eu acompanhei flagrante, meu nome nunca constou. Não precisa constar, não. É. A não ser quando eu tinha certeza que ali o cliente, quando o delegado falava, eu vou ouvir aqui, não vou ratificar, tudo bem, mas eu. Dependendo, Não né? precisa constar, não. Então só vai. Não, eu fico lá fora, não tem problema. É. Não. Porque é estratégia. O advogado, muitas vezes, teve uma. Eu gosto de contar isso. O advogado me ligou, prerrogativa. Porque liga para o telefone pessoal da gente, a gente atende e sempre orienta. O advogado me ligou e falou assim: porque o PM fez isso. Eu falei, doutor, mas se eu quer a presença de um delegado prerrogativo em mim, porque se ele fez isso, e foi aí ele consertar o seu Ele cliente. vai mas- ratificar isso aí, Vai, vai complicar o seu Deixa ele lado. fazer, conta isso que o senhor É. está contando para mim, pro delegado, e o delegado vai ver. Quando foi, no outro dia de manhã, ele me ligou, me agradeceu. Falei, doutor, o delegado não ratificou o flagrante. Então, muitas vezes, isso é uma avaliação que o advogado tem que fazer. Mas, acesso ao cliente tem que ter. É isso aí. Lógico que não. A sua outra pergunta, eu não esqueci, não. É isso. O que acontece ao advogado hoje que tiver qualquer problema de violação de prerrogativa? Se tiver no ato, nós temos um plantão prerrogativa. Funciona 24 horas. Ele vai acionar ali, tá? Tem um delegado de plantão que vai atendê-lo e vai tomar pé de soltação. Ele tem que informar o AB. Ele tem que informar o AB. Então, a primeira coisa, né? Porque às vezes vai querer pesquisar no Google, vai querer entrar em grupo de WhatsApp, vai querer chamar o colega, Não. vai querer entrar no Instagram, vai querer fazer tudo. Mas o principal é a ligação. A OAB não vai adivinhar. Eu já vi colegas. Não, porque tá acontecendo isso, a E vai OAB, querer OAB. filmar, Aí e eu vai querer- pergunto, você avisou a OAB? Não. Não. A OAB não vai adivinhar? Vai adivinhar. Então você aciona a OAB. É. Aciona a OAB. Se tiver acontecendo no momento, aciona a OAB, vão um delegado prerrogativo. Se for um fato sistemático que vem acontecendo, manda um e-mail para a OAB, prerrogativas, OAB, prerrogativas@oabmg.org.br, que vai responder. Não fica um e-mail sem responder. Hoje não, porque hoje nós temos 10 advogados para responder, para atender o cliente. Então, está acontecendo isso na minha cidade. Manda um e-mail para o OAB, que vai ter a resposta. E o procurador nosso de prerrogativas, o telefone dele, liguem para o OAB, ou seja, informe o OAB do que está acontecendo. Vamos tomar providência. Não tem um caso nessa gestão que foi, muitas vezes, até para falar um não para o colega, porque muita gente aciona e não é prerrogativo, né? Você aciona, não, isso não é muitas vezes, por isso que eu falo, Globo, que tem que o advogado tem que saber da prerrogativa dele.
confunde questão processual com prerrogativa. Não, isso é. Ah, porque o juiz indeferiu uma coisa minha, um absurdo, não sei o quê. Isso é processual, não é prerrogativa, né? Mas hoje formaliza que vai ter resposta do AB. Vai ter resposta e, no caso, atuação. E o que é filmado ali serve como prova, Sim, né? gravar, Chamar testemunha, às vezes um colega de profissão quanto tira mais. prova, É, essa questão não. toda aí, né? Tudo. Tá ali, aciona, igual aquela atuação do Samuel. Ele fez certinho. Ele até evitou de filmar o Isso, rosto o rosto. E dos- quando o advogado sente, né, uma violação assim totalmente, né, totalmente legal e ele decide dar voz de prisão para a autoridade policial. Como que funciona isso hoje em dia na prática? E eu que nunca passei por isso, nunca presenciei, nem quero precisar. Mas para quem tá assistindo aí, como que funciona essa questão? O delegado dá voz de prisão E o, do advogado. o advogado, eu acho que é o seguinte: ele tem que. Se está acontecendo um fato nesse sentido, ele tem que chamar o órgão de classe dele Isso. para apoiar. Né? Porque eu, por exemplo, já dei voz de prisão para um magistrado. Porque ele queria prender um advogado por uma situação que não tinha nada a ver. Eu falei, o senhor está cometendo crime de voz de prisão, ele está preso, o senhor também. Então, aciona o AB. Melhor. Porque você imagina vai ficar mais hostil ainda. Aí o clima, os anos vão esquentar, imagina só a situação. Né? Eu, por exemplo, né, imagina, tem que dar voz de prisão para um PM, para um delegado, para um magistrado. Não fica bom essa situação, autoridade, né? Eu falo sempre isso, converse. Muitas vezes hoje os tempos são os outros. Conversa, procure sempre. Reciprocidade. Converse, eu vejo muito advogado cometer um erro, tá lá uma operação com 50 policial. Tem alguém que tá comandando. Tem. Se for polícia civil, tem um delegado que tá comandando. Chegue em quem tá comandando. Por favor, o senhor tá comandando a operação? Eu tô precisando disso, o seu policial, o seu não está permitindo, o senhor pode, faça isso de forma tranquila. Se persistir na violação, eu tenho meu direito, o senhor não vai, eu vou acionar o AB. Muitas vezes, quando falar que vai acionar o AB, já resolve. Aciona o AB, vai comparecer uma pessoa lá, vai aparecer um delegado de prerrogativa lá, qualquer pessoa, para atuar. E aí, se for necessário, o delegado toma as providências que eu tem fui criado na rua, né? Na malandragem boa. Malandragem, você sabe disso. Normalmente as pessoas falam assim, ó. Pai ensina pra filho. Você só saca uma arma se você for atirar. Porque senão depois a pessoa vai vir e vai te matar. Você não saca uma arma só pra ficar ali querendo ameaçar a pessoa, não. Porque senão depois ela volta e te mata. Sim. Nesse caso também, né, eu vejo a advogada aí, tira o telefone do bolso que eu vou acionar a prerrogativa, que eu vou acionar a prerrogativa. Então, assim, eu entendo, né? Que se for o caso de acionar, acione. Agora, ficar só ali falando que vai acionar e não acionar, depois aí sai prejudicado, não é isso? Eu falo o seguinte: hoje em dia, o advogado confundem. Eu vejo, você confunde exigir sua prerrogativa com violência, por educação. Não, mostre. Glauber, já aconteceu comigo. Tem que ser uma coisa técnica. Técnica. Teve eu cheguei numa delegacia, tem pouco tempo isso, tá? Por favor, quero ver o inquérito. O delegado tá de férias. Só ele, doutor. Eu falei, tá de férias? Não. Mas eu preciso ver o inquérito, tá na gaveta dele. Eu falei, tem que abrir. Eu preciso ver. Aí o escrivão falou, deixa eu te explicar uma coisa. Tá vendo isso aqui? É a lei. É uma prerrogativa minha ter acesso ao inquérito. Você tá vendo isso aqui? Isso aqui é crime. Você sabe quem vai responder esse crime se eu chamar alguém do AB? É você. Então, o que eu quero é que tá em lei. Eu tenho que ver. Se essa resposta sua, eu tenho direito a acesso. Então, você vai querer caçar esse problema para você? Liga pro delegado, explica para ele. Ele ligou pro delegado. O delegado autorizou arrebentar a gaveta dele. Já tá trancado lá. Entendi. Então, eu não precisei alterar a voz, eu não precisei brigar, eu não precisei xingar. Eu só mostrei. Porque muitas vezes, quem quer que seja, não sabe que prerrogativa é lei e violar prerrogativa é crime. E o OAB hoje, a gente não pode divulgar, está representando contra os violadores de prerrogativa. Isso é muito importante. Né? É um marco, né? Uma vitória muito grande. E uma coisa que a OAB Minas fez nessa gestão, vou ressaltar, o que acontecia? Me incomodava muito. O cara violava a prerrogativa e na hora que você chegava, ele estava lá no OAB palestrando. Foi até uma proposta minha enquanto conselheiro. Hoje em dia, qualquer palestrante do OAB, qualquer autoridade,
para ir palestrar no AB ou participar de evento, ele tem que ter um ok da Procuradoria de Prerrogativas para falar que aquele palestrante não tem histórico de violação de prerrogativas. Porque senão foi contraditório, né? Senão, Vira bagunça. o cara viola a prerrogativa e vai falar pra gente lá na nossa casa, não. Hoje, qualquer autoridade que for, inclusive já teve algumas pessoas que não puderam palestrar porque tinha... Violado, né? São violadores, não, um caso ou outro, não. Violadores sistemáticos de prerrogativa e não puderam palestrar. E na Nacional, eu vou trazer isso aqui para você, nós estamos criando o Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativa. O que é isso? O cara passa a vida toda violando prerrogativa. Ele aposenta, vai querer ser o quê? Advogado. Advogado, pegar a carteira. Não, teve isso recente, posso citar aqui, Sérgio Moro, no Paraná. Então, foi isso. O Cadastro Nacional vai dar o contraditório, vai dar ampla defesa, mas se ele for para aquele cadastro, ele não vai receber, porque a idoneidade moral ela é ampla. Ela é ampla. Quem passa a carreira toda violando prerrogativa profissional, ele não tem idoneidade moral para ser advogado depois. Então, que ele busca na justiça, então já está criando isso, vai ser... E também, Marco Aurélio, com esse avanço da tecnologia, hoje em dia, esses programadores aí, seria interessante também, né? Dar a dica lá de ter um próprio aplicativo também, né? Se tivesse um aplicativo. Tem um aplicativo? Tem um aplicativo, Tem né? um aplicativo prerrogativas. Tem já, né? Tem. Você baixa o aplicativo. Ir pro Story e... Você vai... É um aplicativo que tem chama prerrogativas. Você baixa, digita aquele número de série que tem na carteira do AB, vai aparecer você lá. Ali tem tudo, inclusive modelos Então, aí, gente, de peça. Você que é estagiário, advogado, estagiário Sim, também. o estagiário tem a prerrogativa dele. É advogado, então fique atento com isso, né? Baixa o aplicativo Baixa o aí. aplicativo. Nosso smartphone aí com bastante memória, né? Só para foto e vídeo, E aqui em Minas, acione a OAB. Quem tiver problema, é uma determinação do presidente Sérgio Leonardo. Em Minas, nenhum advogado que tiver só tiver sua prerrogativa violada, ele vai ficar sem atendimento na hora qualquer hora que seja. Então foi criada a estrutura nossa hoje ela é a melhor do Brasil. Tanto que nós somos referência. Hoje nós passamos a ser referência para todas as seccionais de prerrogativa, pelo sistema que foi implementado aqui na gestão agora do presidente Sérgio Leonardo. Ótimo. Então, gente, é o seguinte, como já encerramos no Instagram, não vamos estender muito aqui, pretendo futuramente, até sobre outros temas, Marco Aurélio tem um conhecimento muito amplo, trazê-lo aqui novamente, convidar outras pessoas da UAB sobre outros temas, presidente de comissão, né? Até mesmo talvez futuramente nosso presidente aí também, Sim. que tem muito conteúdo para explicar aqui pra gente, porque o Pod Paiva, ele é isso, é para trazer pessoas que realmente vivem a sua profissão, que são apaixonados com a profissão, que tiveram dificuldades no início, conseguiram virar a chave, conquistaram e conseguem o quê? Manter ainda, né, no mercado de trabalho. Então, Marco Aurélio, eu agradeço, tá bom? Eu fico lisonjeado, para mim é uma honra muito grande, porque, igual você mesmo me lembrou aqui, antes mesmo de tá tudo pronto aqui, eu já tinha falado com ele, falei, Sim. você vai ser meu convidado, eu faço questão de você lá. Ele falou, Glauber, só me fala a data e vou embora. Eu nem sabia como tinha ficado isso aqui. Então, eu agradeço o tempo, né? Você que, inclusive, vai ser vovô, né? Você, vovô, tem base? Quanto Minha mais, filha. né, vai aumentando a família, mais precioso fica o nosso tempo, né, Sim. Marco Aurélio? Porque a gente preza muito pra questão da família, né? Inclusive, depois que eu me tornei pai, até coincidiu essa questão aí de eu não prestar mais assistência em delegacia, é que eu sempre penso na minha filhinha, então quando eu tenho um momento de estar com ela no final de semana, eu quero estar com ela, meus sobrinhos também, que, né, Ana Luz, o Henrique, que são meus filhos, eu considero eles meus filhos, até meus cachorrinhos, o Vará, Liminar, né, então Alvará. aquele tempo que eu tenho ali na minha casa com eles, quando eu moro sozinho, mas com a minha mãe tá lá, é muito precioso. Então você tá aqui hoje até esse horário, falando de coisa gratuita, né? Que daqui a pouco eles estão querendo lançar a mentoria de prerrogativa, né? Não vai fazer isso, não, hein? Não. Prerrogativa. Vai lançar a mentoria de prerrogativa, não, que isso é coisa séria. Não, ensinar prerrogativa. Não. Isso aí tem que ser institucional. Institucional, né? Igual Institucional. o nosso Pod Paiva aqui, tá? Ele é democrático e institucional. A gente aqui, ó, não tem patrocinador. Tô aqui, ele tá aqui com seu tempo precioso, amanhã temos que trabalhar, é sexta-feira ainda. Mas o quê? Sem cobrar nada de ninguém, tá? A gente ensina aqui pra aprender e ao mesmo tempo também. Amanhã estamos indo para Uberlândia para fazer curso lá no sábado de E prerrogativas. lá o bicho pega, hein? E lá porque sabem que o bicho pega. Inclusive o presídio é lá, né? Então tá. Então, gente, muito obrigado para todos que
assistiram a gente aí. Quem tiver no YouTube, né, dá um like, curte, compartilha. E temos um compromisso aqui toda sexta-feira, às 20 horas. Marco Aurélio, muito obrigado, beleza? Um prazer. Vamos, né, encontrar mais vezes. Vamos Quando sim. a gente estiver por aí, vamos colocar nosso papo em dia. Vamos torcer que o Atlético passe para as próximas fases da Deus te ouça. Libertadores. A Ontem gente eu poder sofri lá. ir para outros países aí, poder passear. Então, queria que, né, você finalizasse aí, dando uma dica ao pessoal, ou então agradecendo. A palavra é sua, fica à vontade. Ok. Glauber, primeiramente, te agradecer pelo convite e fazer um testemunho, porque hoje as pessoas veem o Glauber, tal, que nada disso que você conquistou na sua carreira, que vem conquistando, como diz, é sorte, é trabalho. Você é um cara sempre humilde, né? Obrigado. Correu atrás, um cara que buscou, sempre com lealdade, sempre dentro das 4 linhas. Então, tudo que você vem conquistando na sua carreira, conquistando a sua vida pessoal, é merecido. Eu falo que a gente colhe o que planta. Então, isso aqui que aconteceu, está acontecendo com você, você está colhendo o que você plantou. E eu tenho certeza que só vai mais e mais, porque você realmente, eu te conheço e da época, você realmente corre atrás, né? Você é um cara de coração bom. As pessoas, muitas vezes, eu vou ser muito sincero com você, que o Glauber, tal. Eu falei, gente, o Glauber, ele não liga para dinheiro. Porque as pessoas têm aquela. Às vezes é julgar pelo que eu sou na rede social. Exatamente. Isso que eu não estou aqui na vida real, sabe? Eu Você sei é um disso, cara sensacional. Então, uma vez, até aconteceu em grupo das pessoas falar. Então, assim, te parabenizar. E para mim, assim, quem te acompanhou é o fruto do seu trabalho. Como diz o Michael, né? A dose diária de sorte. Né? O Michael fala lá. Levei 10 anos pra ter a sorte que eu tenho hoje, né? Sorte. Da noite pro dia. 10 anos. Uma vez Mandar um abraço também pro Mike. Tem que chamar o Maiquinho aqui também, Maiquinho. Tem que chamar o professor Michael da PUC, vai vir aqui também. Boa, da Boa Safra aí. Isso aí. Um dia desse, pouco tempo, eu falei que eu ia pro curso de investigação defensiva em Portugal, que eu fui participar. Aí nossa, você tem sorte, né? Que sorte de você ir lá participar. Eu falei, a minha sorte, eu vou te contar uma hora a minha sorte, se você tá com tempo, vou te contar a minha sorte. Então nada acontece por sorte. Te agradecer pelo convite, estou à disposição, né? E parabéns aqui pro estúdio, vocês estão vendo aqui, a coisa ficou profissional aqui, viu? Fiz questão, agradecer ficou também. profissional. O Paulinho que tá ali, Paulinho tá ali, Busquei lá dentro da igreja lá, que ele é videomaker lá, né? Ele que faz o culto. Eu falei, pô, esse cara é bom fazer culto. Noção, ele é bom pra fazer o podcast também. Vocês estão vendo aqui, vocês não têm noção o que isso aqui. Eu já fui na Itatiaia algumas vezes, não tá devendo Itatiaia né? aqui não. Obrigado. Mandar um abraço, Renata Rios Neto, lá que tá sempre... Eduardo Costa. O pessoal lá é tudo. Já fui também, o pessoal lá é fera demais. João Vitor. Né? Agora tá de parabéns, né? E é um projeto. O que eu admiro em você, Glauber, que todo projeto que você tem, você tenta colocar em prática. E isso você fez pra sua vida. Minha vida. Então nada que tá acontecendo na sua vida é por acaso. Nada que tá acontecendo na sua vida é por acaso. Porque você comenta as coisas e você vai. Então, parabéns. Agradeço aqui, um abraço para quem nos assistiu até agora. E comigo você pode contar sempre. Portas abertas, né? Tanto pro podcast, pro café, o que tiver aqui, bebida você não bebe, por isso que eu não fiz questão de colocar a bebida, né? Um abraço, eu não bebo, tá. Aqui é só água. Muito obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima terça. Fiquem todos com Deus. Pode Paiva, terça que vem, Pode Paiva 07. Valeu. Um abraço, tchau.